Fala pessoal, hoje eu estou aqui para um Não Precisa Copiar Humanidades, onde a gente vai visitando outras áreas aí do conhecimento em busca de desbravar esse mundo fascinante, repleto de seres humanos e com diversas perspectivas diferentes de encarar as coisas. Hoje eu estou aqui com a internacionalista Amanda Marini para discutir Iraque, um pouco de história do Oriente Médio e dois conceitos muito importantes: o conceito de Estado falido e de orientalismo. E como hoje a gente não vai ficar só na filosofia, a gente também vai dar uma olhada no que isso tudo diz sobre hoje. Olá, Amanda, como é que você tá? Se apresenta aí para o nosso público que não te conhece. Olá, Pedro. Boa tarde para todo Boa mundo que está tarde. acompanhando aqui. Não Precisa Copiar. Estou muito feliz com o convite, participar hoje dessa edição especial sobre humanidades. E a ideia aqui é que a gente converse bastante sobre o Oriente Médio, os conceitos de orientalismo e Estado falido, e a gente possa entender que às vezes a gente fala, está longe, está distante da gente, seja no espaço ou no tempo, mas a gente consegue Sim. ver muitas questões atuais e contemporâneas quando a gente olha para a política como um todo. Eu sou graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Tenho mestrado em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a ECM, onde atualmente estou estudando lá ainda, concluindo meu doutorado, se Deus quiser, esse doutorado sai. Perfeito. Então vocês veem que a gente não traz qualquer um aqui, né? O negócio é sério. Então, pessoal, essa aí falando é a Amanda Marini, eu sou Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Então, Amanda, continuando aqui nossas conversas sobre Iraque, e a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: eu sempre vejo as pessoas nas discussões de rede social, porque a rede social é assim, cada semana um mar de especialistas se apresenta falando do assunto do momento. E lá na época que teve ali aquele conflito Israel-Irã, umas semanas para trás aí, e sempre volta esses dois termos aqui, e eu queria que você falasse um pouco deles, e você como uma verdadeira especialista e doutoranda no assunto, você vai poder explicar de um jeito que a gente não fique à mercê dos especialistas do momento, que na verdade não sabem nada, né? Eles só estão repetindo coisas aí que eles pesquisaram ali rapidinho. Que são essas duas ideias que, pelo que eu vi as pessoas falando, elas são usadas assim praticamente como coringa para explicar tudo no Oriente Médio. Então tem que, se elas são tão usadas, elas têm que ter um fundo ali de algo útil ou como explicação. E aí, mas eu queria entendê-las melhor para elas serem uma boa explicação aqui para nossa audiência, que é a ideia de orientalismo e a ideia de imperialismo. Excelente. E é muito interessante que agora tem especialista de tudo. Uma vez eu fui falar algo que era minha especialidade, que era uma parceria da Rússia com o Irã, e eu fui cancelada. Porque falar era uma coisa assim, de base industrial de defesa, você falar, essa parceria de mísseis que os dois países estão comercializando vai ter impactos no tabuleiro regional, seja na questão lá da Ucrânia, no leste europeu, quanto nessa questão do Oriente Médio. Falaram que eu não sabia de nada. É Gente, sempre assim. é assim, assustador essa onda que a gente vê. Claro que a gente tem a liberdade de expressão, mas também tem que entender quando entra a questão dos especialistas. Não sei se vocês viram, recentemente a China colocou-se que você, por acaso, quer ser criador de conteúdo de algumas áreas, tem que apresentar que você tem diploma, conhecimento naquele assunto. Mas essa questão de imperialismo e orientalismo entra muito nisso. Tudo é orientalismo, tudo é imperialismo, mas a gente precisa entender os contextos históricos, sociais e culturais que esses termos foram desenhados, arquitetados, para a gente entender melhor a sua aplicação. Hoje a gente fala muito também de neoimperialismo. Por quê? O imperialismo ele surgiu ali na segunda metade do século XIX, estava amarrado em todas as dinâmicas políticas que a Europa estava vivendo. Unificação da Alemanha, aquele momento em que a gente vai ter uma corrida muito forte para a aquisição de armas, de produtos de defesa, os estados se armando até os dentes, uma mudança no equilíbrio geopolítico, que a França começa a entrar em declínio e a Inglaterra surge como uma potência hegemônica, e a Alemanha ali mostrando que não vai ficar mais dividida. Então, naquele momento, os países sentiram necessidade de fazer uma expansão, não apenas territorial dentro do continente europeu, mas também para o mundo como um todo.
também porque eles necessitavam de matérias-primas, porque ali é o momento da Revolução Industrial, e porque eles também precisavam de mercados consumidores. É nesse contexto aí que vai acontecer aquela partilha da África. Onde, Exatamente. alheio às etnias, aos grupos ali, eles vão dividir os territórios a partir desse interesse deles de mão de obra, de recursos e de mercados. Exatamente. E eles vão fazer tudo isso dentro dessa lógica econômica capitalista e também geopolítica de conseguir a sua hegemonia, de mostrar mais poderio, maior capacidade potencial para conseguir manter os seus impérios que estavam crescendo. Mas isso vai trazer um problema muito grande para as áreas que vão ser dominadas. E aí que a gente vai usar o termo de imperialismo. Primeiro, a gente pode ver pela palavra se remete a império, porque é uma época que a gente falava o império alemão, o império inglês, o império francês. O último da fila era o império italiano, que tentou alguma coisa, mas acabou não tendo muito sucesso. E ele vai nascer dentro dessa lógica, também conhecida na literatura de relações internacionais e ciências sociais como um todo, como o neocolonialismo. Se antes as possessões territoriais eram muito mais como feitorias, aqui olhando basicamente o continente africano, eles vão entrar, vão interiorizar toda essa questão de adquirir mercado consumidor, retirar recursos naturais e vão se expandir também para o continente asiático por meio da desintegração e da fragilidade que a Europa vai fazer e muito com o Império Turco-Otomano. Então, o imperialismo ele tem esse lado econômico que vai reverberar na geopolítica, mas também histórico. Porque se antes, lá no século XV, a gente teve as grandes navegações, a expansão ultramarina europeia, que ficou ali mais nas feitorias no litoral, agora a conquista é de todo o continente. É de você ir para o interior e descobrir recursos naturais que vão ser benéficos para o seu império conseguir prosseguir, prolongar, ter uma vida mais próspera, mas com um custo para as vidas de outras nacionalidades. Nacionalidades aqui, pessoal, é uma questão de nação, não Estado-nação, de nação mesmo, de etnia. E o imperialismo surge com todo esse pano de fundo e vai ser muito mais intensificado no caso do Oriente Médio, como a gente viu no bloco anterior, quando o Império Turco-Otomano de fato vai romper, vai cair, a gente vai ter várias possessões territoriais que vão ser deixadas ali ao léu. Assim, o que vai acontecer? A gente vai ter as potências as dominando, mas com essa lógica clara de imperialismo, no sentido econômico, de retirar os recursos e de usá-las para fins geoestratégicos, para serem pontos que vão ser interessantes. Como assim? A Inglaterra tinha a questão das Índias e via que aquela porção ali do Oriente Médio era um caminho, era uma rota, tem uma importância geoestratégica. Então, a Inglaterra quis conquistar aquela porção. Diferentemente da França, que foi mais pela questão de onde hoje, atualmente, a gente conhece como o Estado da Síria, o Estado do Líbano, porque tinha uma questão com o mar Mediterrâneo que era do seu interesse. Então a gente vê como a estratégia e os interesses políticos e de defesas desses impérios falam muito alto na hora da partilha. Como você muito bem colocou na partilha, na Conferência de Berlim, que eles pegaram o continente africano e eu quero essa parte, não foi porque eles acharam, é legal essa porção com mais precisão. Não, porque tem relação com os meus interesses. Na geopolítica é assim, os estados atuam de acordo com seus interesses nacionais. Aí, pegando todo esse gancho que a gente fez com a explicação do imperialismo, vem a noção do colonialismo, que é uma prática que até hoje a gente vê, que o colonialismo, hoje, naquela época a gente falava muito assim, o Brasil é colônia de Portugal, quando não tinha uma separação jurídica. Hoje a gente já vê que boa parte dos países tem essa separação jurídica, mas na hora da prática isso não acontece. No caso do Iraque, conseguiu sua independência em 1932 da Inglaterra, não era mais uma colônia, não era mais um mandato, não era mais um protetorado.
Mas, em termos de política externa, política de defesa, quem controla as Forças Armadas não era o governo central de Bagdá, era Londres, era a coroa. Então, a gente vê que o colonialismo ele não acaba quando declarei minha independência, eu fui reconhecido pelos meus pares como um Estado com soberania, com território, com governo, com população. Ele é muito mais a questão da prática do que a teoria propriamente. E dentro disso, a gente chega com Eduardo Said, que ele era um intelectual, que vai usar esse termo de orientalismo. Ele tem um livro com esse mesmo nome, Orientalismo e Invenção do Ocidente, e que na edição de 2003 da Companhia das Letras, ele vai assim, ter uma sacada, que eu usei isso na minha iniciação científica, no meu TCC, no meu mestrado, estou usando no meu doutorado, que é o seguinte: se o Iraque fosse o país com a maior plantação e maior exportação de bananas ou de laranjas, os Estados Unidos não tinham enviado meio milhão de homens, ele usa o termo homens, mas aqui a gente vê como sinônimo de militares, para as areias do deserto ali do Golfo. É a questão do petróleo, que desde a Segunda Guerra Mundial vem sendo como uma commodity muito importante de valor geopolítico elevado. Mesmo agora que a gente está passando por uma transição energética, o petróleo ainda é muito importante. E mesmo que a gente adote energia eólica, energia solar, que são importantes, a gente tem claro que nessa insustentabilidade, o petróleo vai continuar sendo a principal questão para a gente ter fonte de energia. Além disso, vários produtos que a gente usa no dia a dia são derivados do petróleo, né? O pessoal às vezes esquece desse elemento, assim. Dificilmente o petróleo vai se tornar irrelevante nos próximos anos. Mesmo que a gente substituísse boa parte da nossa matriz energética, a gente ainda continua tendo plástico e outras coisas que são derivadas de petróleo. Exatamente. E o Eduardo Said, ele vai olhar todo esse cenário e vai falar que muitas vezes o Ocidente, que aqui a gente vai colocar como as potências hegemônicas europeias, lembrando que hegemonia, essa palavra, quando falar aquele país hegemônico, vem da antiguidade clássica, vem da Grécia Antiga, e quer dizer direção suprema. É quem está liderando, quem está na frente, quem está apontando o caminho. Então, o Eduardo Said vai olhar para as potências hegemônicas europeias e um pouco para os Estados Unidos, que já estão passando por um momento de crescimento, principalmente nos assuntos internacionais, e vai falar: o Ocidente criou o Oriente. Como assim? É muito uma questão de alteridade também. Eu sei quem eu sou, eu conheço as minhas categorias, minhas características, meus lados positivos, negativos, qualidades, defeitos, porque eu tenho um outro, eu tenho uma imagem que eu vou ver no espelho. E ele vai trabalhar muito essa conceituação e vai falar uma coisa que eu achei assim, extremamente interessante, importante para a gente entender o Oriente Médio até hoje. Para de falar que o Oriente é algo inerte na natureza, que sempre esteve ali. Você reduz o debate e fala que ele não é passível de alterações. Ele está mudando o tempo todo. Os anos 40 não são iguais aos anos 80. Por mais que algumas variáveis se mantenham, eles vão ter características próprias. E ele fala que o Ocidente vai olhar para o Oriente com esse olhar. Você é atrasado, você tem problemas graves sociais. Ele fala, de fato tem, mas não deve ser colocado numa balança do melhor versus o pior. São sociedades diferentes. E que se o Oriente não tivesse sofrido tanto essa questão do imperialismo e do colonialismo, talvez não tivesse essa diferença, essa divergência, essa desigualdade tão tamanha. E ele vai continuar falando que o Oriente sempre teve colocado dessa maneira, como o exótico, o estranho, ali é um local que a gente vê coisas que a nossa sociedade reprova. Sendo que, às vezes, é só uma questão de cultura. E que também esse lado ocidental não tem coisas que são sempre passíveis e bonitas de serem vistas, enxergadas e reproduzidas. E quando ele fala Oriente, ele fala desse recorte para o Oriente Médio, mas em alguns momentos a gente observa que ele expande para todo esse lado oriental, para todo o continente asiático como um todo. E só aqui, pessoal, a título de curiosidade, a gente usa o termo Oriente Médio.
Mas na China, no Japão, eles chamam não de Oriente Médio, eles falam que é o Ocidente Próximo. Olha a questão cultural, geográfica, geopolítica, educacional, como impacta para a gente conhecer e entender melhor as relações internacionais como um todo. E dessa forma, o Said vai falar sobre essa questão do orientalismo, que a gente não pode acreditar que ele é algo que acontece assim mesmo, mas pelo contrário, em oposição. O Oriente e o Ocidente têm essas relações que vão acontecer, mas devem ser entendidas como unidades de um sistema como um todo, de um sistema internacional. Então a gente observa como existe essa relação, mas que eles são partes de um todo. E uma vez, eu não estava nem estudando o Oriente Médio, estava estudando a América Latina. E eu consegui fazer um paralelo muito grande com o orientalismo. Por que a Europa inventa a América Latina ao seu modo? Por medo. E exatamente assim o Ocidente inventa o Oriente Médio, por medo. Se ele sabe o que vai encontrar, se ele consegue desenhar e fazer uma arquitetura, ele consegue prever o que ele vai ter que lidar. Assim como Portugal e a Espanha fizeram a América Latina. Eles colocaram, reproduziram suas instituições para conseguir ter um mínimo de compreensão, um mínimo ali de eu sei o que eu posso esperar, porque que era o novo, que era o diferente, o que eles sabiam e tinham ali de recursos para administrar. Então a gente observa que a gente consegue fazer esses paralelos dentro, claro, de uma margem de erro com a nossa própria região. E para finalizar essa questão, Pedro, quando a gente vê o Said falando isso, ele vai ser muito questionado e às vezes até cancelado, como eu disse no início da minha fala, a respeito de quando eu fui cancelada, porque ele vai falar, olha, o Oriente existe, mas ele não existe em função do Ocidente, como muitas vezes vocês querem colocar. Ele é tão antigo quanto é que a gente já teve tantas civilizações, impérios, tantas alterações para o curso da história, que se vocês estão ali, ó, graças a nós. Vocês não precisam ficar reduzindo e nos colocando como exótico. Ele repete muitas vezes essa palavra no seu livro. E vai trabalhando em termos disso e puxando, porque o episódio hoje é sobre o Iraque, ele fala sobre a questão que, claro que o Iraque tem problemas sérios, mas os Estados Unidos, ao formularem toda essa guerra, que não tinha necessidade de acontecer, vai piorar muito essa questão, porque faltou uma lente, uma visão, uma interpretação cultural e orientalista. E se eu pudesse aqui indicar um livro que vocês vão ver isso com uma clareza muito grande, de dentro ali do Pentágono, é um livro que o nome é um pouco assim feio, mas é Marchando para o Inferno, que é um analista da CIA que vai falar isso. E ele só vai falar depois que ele aposenta e fala, olha, o que a gente fez no Iraque foi totalmente errado, a gente não tinha por que fazer aquilo, a gente nem entendia o país que estava entrando. E você vê muito essa questão dessas variáveis do orientalismo durante a fala dele. Por mais que ele não coloque o nome, a gente vê a prática. E às vezes é muito mais importante você saber praticar do que lembrar da teoria perfeita, Sim. dos nomes, das conceituações e das datas. Essa questão é interessante porque, em primeiro lugar, do ponto de vista estratégico, realmente se você ignora como a coisa realmente é, você está caminhando no escuro, né? E pode ser perigosíssimo para todo mundo envolvido, né? Se você já sabe, você já vai manter uma certa inteligência ao abordar as coisas. Em segundo lugar, a gente estudou antropologia na faculdade lá no saudoso BI, e uma vez a professora trouxe um texto que era uma descrição da sociedade americana, mas ela era feita com uma linguagem bem assim dessa época neocolonial da antropologia desse período, descrevendo a África, descrevendo a Ásia. E aí você lia e ela perguntava, que sociedade é essa? E a gente já lido algumas etnografias e a gente ficava especulando lá os povos que a gente conhecia. E ela, não, isso aqui é os Estados Unidos. Só que a descrição que foi feita com uma linguagem extremamente carregada nessa intenção do exotismo.
Então tudo era abordado com um ar de mistério, com um ar de fantástico, com um ar de que é algo especial. E não, era só uma sociedade de consumo, e as pessoas tomavam remédio, e as pessoas valorizavam certas coisas, igual todo mundo é, né? Você tem interesses, você tem regras, você tem proibições, só são diferentes e vários aspectos são diferentes, mas abordar isso com estranheza torna um negócio muito mais exótico do que ele realmente é. Como você falou, eles já estão ali há milhares de anos fazendo as coisas do seu jeito. Então, será que tem algo exótico mesmo? O alfabeto surgiu lá, a questão da roda. Questiona-se muito até o xadrez, tem uma parte que fala que foi no Oriente Médio, outra vertente fala que na China. A gente entende que foi no continente asiático. Temos tantas contribuições. E isso Sim. acontece muito, como a gente falou no bloco anterior, por causa dessa criação, desse surgimento desse Estado moderno, que vai acreditar que a única unidade política que tem capacidade de vencer e de se propagar no sistema internacional, eles vão passar a menosprezar, a destruir as outras vertentes, as outras unidades que existiam, principalmente na região, que eram mais tribais, religiosas, familiares. E essa falta de observação do outro vai fazer com que hoje a gente tenha tantas e tantas questões, desdobramentos e até mesmo conflitos na região. Tudo porque faltou um olhar a respeito do que era o orientalismo, de fato, o imperialismo e o colonialismo. E durante a sua fala, eu lembrei de uma passagem do Eduardo Said, que ele fala: o Iraque é um país que o americano médio, o estadunidense, não sabe onde fica, não sabe a capital. Foi começar a ter uma noção que existe após os bombardeamentos da Operação de 90 e de 91, que até então não é o que a classe média debatia. E ele fala, gente, se começar a perguntar, eles vão falar várias respostas, menos que a capital é Bagdá. E tem também uma outra coisa que eu lembrei, a questão da construção da narrativa. Que o Saddam é uma pessoa horrível, que ele, em vários momentos, saiu nos noticiários, nos jornais dos Estados Unidos, comparando como Hitler. Era o Hitler do Eufrates, era o nome que se referia a ele. Olha como a questão da narrativa, do discurso, quando é enviesado, e não tem uma base científica de conhecimento, um equilíbrio. Vamos, de fato, repensar essa análise. Olha como tudo foi construído. E falta esse olhar para o outro, esse olhar orientalista. Se a gente tivesse mais isso, a gente não estaria vivendo tantas guerras em curso atualmente. De parar de olhar esse peso de que, nossa, você é diferente de mim, mas eu sou melhor que você. É um pensamento que foi colocado muito forte no imperialismo, com aquelas teorias pseudocientíficas como o fardo do homem branco, e que foi reproduzido várias e várias vezes, não apenas pelo hard power, mas pelo soft power, que falamos a distinção no bloco anterior, e que a gente vê que até hoje ficou muito no imaginário das pessoas. Quem não conhece, se você lê qualquer livro de literatura britânica ali desse período, você vai ver que todo o contato com os povos do Oriente, da África, da Ásia, é meio que um propósito, assim, tem um personagem, normalmente é o protagonista, e ele vai civilizar, ele vai moralizar, ele vai ajudar aqueles povos a melhorarem, entendeu? E normalmente do outro lado tem o cara que não entende que o trabalho dele é esse, que é o cara que tá do lado dele branco, ou então é o vilão, é o nativo, né, que não aceita ser civilizado. E é muito comum, assim, mesmo sem saber os conceitos, você lê assim, você fica, caraca, esses britânicos não estão para brincadeira mesmo. Imagina você crescer lendo isso, você vira um adulto completamente tomado por essa ideia, né? E muitas vezes isso é colocado de uma maneira já na educação infantil, que é um clássico, Aventuras de Tintim, que é um homem jovem europeu que vai para o continente africano, tem vários momentos lá, e que mostra isso claramente. E a gente observa dentro disso a sua fala, Pedro, que como a gente já está sendo bombardeado por isso, mesmo sem saber os conceitos, sem saber que tudo aqui é uma arena, é um campo da geopolítica. Exatamente. E ligado a essa coisa do orientalismo, uma vez eu vi o link do Quadrinhos da Sarjeta, que ele comenta estética, e ele estava falando do Tintim, que o Tintim no Congo vende muito no Congo. Eles gostam do Tintim no Congo porque eles acham engraçado como é burra a visão dos europeus sobre eles, entendeu?
Aí eles consomem, riem, acham graça, tipo assim, caraca, olha só o que os caras acham que a gente é. Pelo amor de Deus. Então você vê que isso quebra um pouco com esse padrão, né? Porque eles mesmos olham aquilo e falam, caraca, meu, que esses caras são doidos, olha só o que eles estão escrevendo sobre a gente. Isso entra a questão do estereótipo. Vamos fazer uma estereotipação daquela sociedade, daquela realidade. A gente vê muito isso também aqui no Brasil, que acha que tudo é floresta amazônica, futebol, samba, carnaval e Cristo. E mistura, às vezes, as coisas que são práticas de certas culturas de países que são majoritariamente muçulmanos. Aí eles acham que tem no Iraque também, mas na verdade não tem, passa longe disso. Aí eles misturam o que é persa com o que é árabe e faz essa salada, essa confusão. Mas, assim, para ficar nesse espírito dos especialistas, outra coisa também que eu vejo vindo sempre em relação a esses conflitos do Oriente Médio, especialmente em relação ao Iraque, é essa ideia do Estado falido. Agora, estamos especulando sobre isso também na questão da violência urbana brasileira, mas a gente não precisa entrar nisso. Mas nessa questão do Iraque, assim, me explica esse conceito, o que é isso, o que isso significa? Isso é uma visão normativa do que o Estado deveria ser? Isso entra em conflito com essa questão do orientalismo que você colocou? Eles estão comparando esse Estado ideal, esse Estado que deveria ser com o Ocidente? Ou realmente tem um atributo mínimo ali descritivo do que o Estado deveria ser? E aí o Estado falido é você não conseguir fazer isso? Como é que funciona? Primeiro, o que é o Estado? O Estado, da maneira como nós conhecemos e vivemos, ele é muito novo. Às vezes a gente acha que o Estado sempre existiu, que é inerte à natureza, mas não, ele foi uma construção. E às vezes, Pedro, quando a gente fala termos, Estado, soberania, hegemonia, a gente acha que é só um conceito. Mas dentro desses conceitos, a gente carrega anos e anos de conflitos, de história, de guerras, de desentendimentos. E o Estado abarca muito tudo isso. Ele vai nascer após a Guerra dos 30 Anos, com a Paz de Westfália, em 1648. Apesar de já termos algumas localidades como Espanha e também Portugal, já com um proto-estado, com uma mera burocracia, mas o estado como um todo, ele é fruto do século XVII e que vai se potencializar após o imperialismo, como nós falamos no início da pergunta anterior. O estado, ele pressupõe um território com fronteiras delimitadas, demarcadas e reconhecidas pelos seus pares e ímpares, pelas outras instituições semelhantes, que vai ter uma população fixa, um governo que vai ser autônomo e independente de outras instituições estrangeiras e que vai garantir a soberania nacional. O que é soberania? É a capacidade de poder de mando. Só eu, em nome do Estado, posso mandar desde questões de saúde, educação até segurança básica no meu território. Ninguém pode interferir, a não ser que seja algo de governança, seja algo de alguma problemática que envolva vários estados, e aí a gente conversa. Exemplo, COP30. Está todo mundo falando sobre governança ambiental. Nesses casos, pode, porque a problemática da sustentabilidade não afeta apenas o Brasil, a Argentina ou o Chile. Afeta todos nós como humanidade. Então, nesses casos, a gente consegue abrir mão um pouco da soberania, os 2% para conseguir garantir os 98%. Aí um exemplo de violação da soberania seria essa ideia de os Estados Unidos poder atacar pessoas nos territórios dos outros países, porque eles passaram uma lei lá no país deles, que quem é terrorista eles podem atacar, mas eu não passei essa lei aqui no meu país que eles podem me atacar, mas eles estão fazendo isso aí há alguns anos já, né? Exatamente. Isso é algo ilegal pelo direito internacional público, porque você está, por exemplo, no país A, apesar dos Estados Unidos querer fazer isso, é obrigação do país A te proteger, visto que você é cidadão dele. Por mais que eu tenha dupla nacionalidade, qual que é a nacionalidade que vai prevalecer? É a desse país que você está? Ele tem que te proteger. Então, o Estado ele vai nascer dentro disso, vai ter essas características. Um governo, um território, uma população e uma soberania. Ele vai conseguir comandar, ter poder de mando ou de comando dentro desse território com essa população.
Para isso, a gente tem as Forças Armadas, que também é para nos proteger dos ataques que podem vir dos nossos vizinhos, que são iguais a nós em termos de estrutura. Se você olhar, todos os países do mundo têm essa estrutura. Governo, população, território, fronteira, Forças Armadas. Mas por que alguns são considerados estados falidos e outros não? E o caso do Iraque, ele começou como um estado e ao longo da história ele virou um estado falido. O estado falido vai se caracterizar quando o governo, por meio das Forças Armadas, ele não consegue mais ter a sua soberania. Isso vai acontecer hoje muito nos países que sofreram mais o imperialismo, mais o colonialismo. Um caso que a gente mencionou, o Congo. Hoje o Congo ele é um estado falido porque o governo não consegue mais ter soberania, garantir a proteção da sua população, nem ter o controle das suas fronteiras por meio das Forças Armadas. Isso acontece por várias questões, mas uma delas é por causa desse fruto ruim que teve do imperialismo, do colonialismo e por ter um território extremamente rico e visado não apenas por estados, mas por multinacionais. Então, dentro de uma ótica capitalista e geopolítica, às vezes torna-se necessário termos alguns estados falidos para continuar girando toda essa máquina de produção que está levando o mundo à falência. Duas coisas interessantes sobre isso. Uma, normalmente, eles controlam um território pequeno dentro do território do país, né? Então, ele controla uma cidade, outra, e aí você for uma pessoa que está lá de outro país, eles falam assim, ó, não sai desse território, porque se você sair, o próprio governo admite, assim, eu não garanto sua segurança se você sair daqui. E nesse negócio da produção que você falou, uma amiga minha fez uma monografia sobre a Somália, que né, é um exemplo disso, e ela falava num dos capítulos sobre a pesca, né? Que o fato de que a Somália está nesse estado possibilita que várias empresas de pesca de vários países muito ricos, muito poderosos, usem o mar, né? Como é o nome da zona? Aquela zona exclusiva que chama? Zona econômica exclusiva, Zé. Usassem a zona exclusiva da Somália para pescar, que não deveria poder, porque deveria ser usado pelos somalis e esse dinheiro, essa produção ir para a Somália, né? Então isso que você falou faz todo sentido. Tem também um porquê disso aí. Exato. Um outro exemplo, a Líbia, que foi um país que foi governado por anos sobre uma ditadura. Acontece a Primavera Árabe e até hoje ela está repartida em três. Tem 3 Líbias dentro da Líbia. O caso do Sudão, que está passando por uma guerra civil muito forte, onde temos vários atores estatais dividindo o país por meio de grupos não estatais armados. Então, o Estado falido acontece dessa maneira, quando o Estado, apesar de ter toda a parte teórica, não consegue colocar em prática. E o Iraque, ele vai sair de uma condição de potência média, de um país que tinha tudo isso, tinha um bom sistema educacional, de saúde, comparado com não apenas a região de MENA, mas com o continente asiático, e após a guerra de 90 e 91 e todas as imposições, tudo que eu costumo dizer que é a construção da desconstrução do Iraque, que foi feito pelos Estados Unidos, vai chegar em 2003 como um Estado falido. Quando a gente tem a retirada do Saddam do poder, vai ter assim, um rasgo no tecido social. O governo não consegue mais garantir nada, daí a gente vai observar os grupos paramilitares, que às vezes a gente chama, tudo é terrorista, mas não é bem assim, vamos usar o termo aqui de jihadista, como o Estado Islâmico vão surgir. Então, a existência do Estado falido pressupõe impactos na instabilidade regional. E é isso que a gente vê e vive até hoje no Iraque. Ele tinha ali nos anos 70, 80, início dos 90, uma condição muito próspera. E por causa da guerra, porque a guerra faz parte do curso da humanidade, ela muda variáveis, ela impõe vontades, vai viver uma condição de Estado falido. Hoje, a situação é tão triste, tensa, que sabe quantos por cento que o governo iraquiano, o Estado iraquiano, controla o território? Não, quantos? 60.
Caraca, o resto. O resto está dividido em grupos paramilitares, de grupos que têm uma tendência maior a ser pró-Irã, outros como dissidências do Estado Islâmico, que a gente tem que lembrar, o Estado Islâmico não morreu, tá, gente? Ele foi contido e ele está em algumas porções territoriais ainda da Síria e do Iraque. Ele está só mais um pouco quietinho. E outros grupos locais, como o FMP. E hoje, quando vai ter alguma questão mais de segurança e defesa, o governo iraquiano precisa chamar todo mundo para conversar. Isso mostra, lembrando que as relações internacionais são feitas e formadas por narrativas, por retóricas, o quê? Olha, eu reconheço, o primeiro-ministro Al-Sudani, eu como primeiro-ministro, eu reconheço que a gente vive num estado falido, que a gente não consegue ter poder. Então, para resolver isso, a gente tem que chamar todo mundo. Isso foi um exemplo clássico que a gente viu esse ano durante a Guerra dos 12 Dias entre Irã e Israel. Porque tentaram usar o território iraquiano e ele teve que chamar todo mundo para conversar. É como se falasse, o Estado não é só meu, vocês pegaram a porção. E um outro local que a gente observa isso é no Líbano. O primeiro-ministro, quando tem que resolver questões de segurança e defesa, tem que chamar o Hezbollah. E é uma que às vezes a gente acha que está muito longe, mas a gente vê isso em boa parte do continente asiático, principalmente ali no Oriente Médio e no continente africano. Tanto que hoje um dos grandes paradigmas dentro das relações internacionais é o seguinte: o Estado moderno ainda está de pé? E é um estudo de caso, depois eu posso compartilhar o material, é um policy paper, que vai falar o seguinte: quando a gente olha, o Estado virou mais a exceção do que a regra. Não estou aqui, pessoal, defendendo estes grupos, mas às vezes a mídia, os noticiários como um todo, colocam ele sempre como terrorista com braço militar. Mas muitos vão ter um caráter mais de assistencialismo, de saúde, educação, de oferta e geração de emprego, de capacitação profissional. Eles não são só esse lado que parece que só mostra. Eles têm outras dinâmicas por trás. Então, como eles nascem de quando o Estado não consegue mais operar, quando o Estado faz um vácuo de poder e logo vai ser suprido por esse grupo, às vezes existem parcelas da comunidade que são mais afeitas a estes grupos, os respeitam mais do que o próprio Estado, porque mostrou que deu a entender que o Estado não está mais presente para todos, apenas para uma elite, uma porção territorial. E essa questão do Estado falido já é reconhecido, já tem estudos feitos pela própria ONU, reconhecendo que é uma realidade. Temos os Estados, mas temos os falidos. Todos aqui são Estados. Chegam à Assembleia Geral da ONU, que acontece em setembro de todo ano, lá em Nova York. Tem os representantes de todos os Estados, mas a gente sabe que ali, apesar da burocracia ser praticamente a mesma, você sabe que a questão de poder e de força vai diferir bastante, que existe uma desigualdade reinante. E a gente vê isso no Iraque desde o início de toda essa construção feita pelos Estados Unidos. Aí volta a questão da questão da cultura, por meio do orientalismo, do colonialismo, do imperialismo, como que não é algo que é pontual, não é algo do século XXI. A gente precisa olhar para a história. Eu sempre repito bastante uma frase que é do Eduardo Galeano, que está no prefácio das Veias Abertas da América Latina, que ele vai falar o seguinte: a história é como um profeta, com olhos voltados para trás, pelo que foi e contra o que foi anuncia o que será. É exatamente isso. A gente precisa do curso da história, estudar, analisar. Por isso que eu vou pegar muito na história no início do livro, para explicar como chegamos até aqui. Não é algo que aconteceu da noite para o dia. Não é tudo culpa do Saddam Hussein. É toda uma construção que foi feita. O Iraque ele não sai do dia 1 de potência média para o dia 2 como Estado falido. Foi um bombardeamento, parte por parte, de toda a sua categoria, de todo o seu arsenal. Um exemplo que em 2003, quando os Estados Unidos entram, vão colocar a autoridade provisória da coalizão como responsável, como governante, tira o Saddam do poder, ele vai promover a desbaatização. O que foi isso? Eles vão tirar o partido Ba'ath do poder.
sendo que o Partido Ba'ath comandava desde 68. E toda a estrutura política iraquiana vai romper, porque o partido ele entrou tanto nas amarras que existiam momentos que você não sabia. Isso aqui é o Estado, isso aqui é o governo, isso aqui é o partido político. E com isso, o Iraque vai ficar sem um rumo político, burocrático, administrativo, jurídico, porque os Estados Unidos destruíram tudo e não tinham um olhar da cultura, não souberam refazer o processo. É muito fácil você ter dinheiro, claro que o dinheiro facilita, para ter o melhor arsenal bélico. Mas será que o arsenal bélico vai ser suficiente para você ganhar a guerra? A gente viu que no Iraque não foi. Teve um momento, e foi assim quando a guerra estava acabando, que era ali 2009, 2010, o Brasil estava crescendo bastante. E os Estados Unidos gastaram o equivalente ao PIB brasileiro só na guerra do Iraque. E foi um dos momentos mais gloriosos da nossa história econômica recente. E mesmo assim saíram com a moral lá embaixo. Então, é inacreditável. Quando a gente estuda geopolítica, claro que a estratégia é importantíssima, mas você precisa entender a cultura, onde que você está entrando. Por isso, quando a gente fala de Oriente Médio, a gente tem que trazer o Eduardo Said. A gente tem que trazer esse olhar orientalista. Interessante como os três conceitos acabam estando bem amarrados uns nos outros, né? A conclusão do Iraque nessa situação tem a ver com a falta de uma visão de Iraque, né, concreta, baseada na história, na cultura, e também com essa proposta imperialista dos Estados Unidos, que deixou para trás esse rastro aí de destruição na estrutura mesmo do Iraque. Exato. E também, Pedro, a maneira como o Estado foi colocado no Oriente Médio. Eles tinham outras organizações políticas que foram destruídas para fazer essa exportação / importação do Estado. Claro que ia dar errado. Você pega um produto europeu feito no século XVII, você quer empurrar ela abaixo, como diz no popular, naquela região que não tinha aquela tradição, que tinha outras formas de se organizar e que estavam indo bem. Ali foi o início de todo o resto ruim que a gente vê. É o toque no dominó que tudo vai caindo. Não tinha como ter um sucesso se a gente estava usando as ferramentas erradas. E eu gosto muito da definição de loucura que o Einstein fala. O que é loucura? Você fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Foi exatamente... Nesse sentido, foi loucura. Foi loucura. Aí me cancelam, falam que eu defendo Saddam Hussein, que eu tô defendendo ditadura. Aí vem umas atrocidades dessas. Mas não, é ter um olhar da história. Entender aquela cultura, entender aquele povo que você está lidando. Porque um outro erro muito grande é que eles não observaram a economia política do petróleo. Entender a questão tribal que existe no Iraque. Tribal aqui, a gente está se referindo à questão dos elos familiares. Que você cresce numa comunidade em que todo mundo casou com todo mundo, então todo mundo acaba de algum jeito sendo seu tio, seu primo, seu meu irmão. E como esses laços são tão fortes no Iraque. Isso também foi colocado fora da análise. Por isso que a gente precisa ter esse olhar, essa visão mais humana. Humana aqui não apenas de empatia, mas de ciências humanas para compreender as relações internacionais. Repito, estratégia é extremamente importante. A gente precisa entender da geoestratégia. A gente precisa de todos os ferramentais necessários. A gente precisa desse olhar humano também. Senão, a gente vai continuar vendo o que a gente vê cada vez mais nos noticiários, nos editoriais, sejam nacionais ou internacionais, sobre a política internacional. A gente está vendo um momento que está assim, em silêncio, o que está acontecendo no Sudão, que por via satélite a gente já vê uma mancha de sangue por causa das mortes que estão tendo em massa. A gente não fala mais do Iêmen, que é uma guerra civil desde 2014. Falamos do Iêmen quando impactou a economia. Deixou de impactar a economia, a gente não fala mais. Esquece. Em vez de resolver para nunca mais impactar a economia, que impactou até o bolso do brasileiro, não, a gente faz algo paliativo. Por isso é importante a gente ter esse olhar que a geopolítica nos proporciona. Excelente. E aqui não precisa copiar,
a gente promete o seguinte: nós não vamos ser profundos demais que ninguém vai entender nada, nem simplistas demais que os especialistas vão falar esse vídeo não tá bom, mas a gente fala também que quem quiser se aprofundar, a gente vai deixar o caminho, vai deixar a indicação aqui de para onde ir. E se a pessoa quiser se aprofundar nessas questões internacionais, especialmente nessa do Iraque, Amanda, como é que ela pode fazer, além de te acompanhar aí nas redes sociais? Então, primeiramente, vocês podem acompanhar toda essa questão mais histórica e geopolítica da história política do Iraque no meu livro, Quando a Guerra Não Tem Fim, que vocês acham nas plataformas digitais para comprar. E também, se você... Quem for ali de Três Rios, tem na livraria, né, CL Store Prime, né? Isso, CL Prime, Três Rios Região. Perfeito. Três Rios Região, vocês podem adquirir ali o seu físico. E se bobear, me encontrar, eu ainda faço autógrafo, porque eu sempre tô por lá. Isso é verdade. Quase toda sexta tá ela lá com o Luizão. Exatamente. E se você quiser ter um conhecimento, um aprofundamento sobre questões de geopolítica, eu estou lançando no Hotmart a minha plataforma, chama Entre Livros e Conflitos, que é a primeira plataforma no Brasil onde você aprende geopolítica por meio da literatura. A gente vai começar com Don Quixote. E todas as semanas tem vídeos. Excelente. Por que Don Quixote? Porque, para além de uma narrativa que a gente fala, ele era um louco, na verdade, tem toda uma questão histórica por trás, que é o momento que a gente vai ver a formação do sistema internacional e a consolidação do Estado moderno. E para falar de geopolítica, nada melhor do que a gente falar sobre o fundamento de toda essa área. Então, a gente vai conhecer, e sempre com a minha curadoria, minha moderação, um pouco melhor sobre a questão da literatura com esse olhar da geopolítica. Não é informação pela informação. Aqui é para melhorar a sua argumentação, o seu conhecimento e como colocar toda essa teoria na prática. A gente não vai ficar com a cabeça presa lá no século XVII, quando a obra é lançada. A gente vai trazer para o século XXI, porque a geopolítica ela é cada vez mais instável e está mudando o tempo todo. Muito, muito interessante a abordagem. E esse projeto tem uma página no Instagram, que eu já vi, né? Isso, a gente está no Instagram, no TikTok, no LinkedIn e no Spotify. Perfeito. Então, quem quiser, procura lá qual arroba? Entre Livros e Conflitos. Excelente. E se você gostou desse conteúdo, diz aí nos comentários que tipo de assunto você quer que a gente aborde. A gente abordou aqui agora relações internacionais. Querem que a Amanda volte falando de qual tema? Querem que a gente traga o quê? Psicologia, geografia? Diz aí pra gente. E deixa sua curtida, seu comentário. Compartilha esse vídeo com quem tem interesse nesses assuntos. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.